Fala, filhotes. Nesse vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre namoro, noivado, matrimônio, segundo o padre Charbonneau. Sabe? Aqui. Um pouquinho mais dela, né? Seu primeiro atributo, a força, né? Falando sobre o seu noivo. Assim está na lógica das coisas encontrar nele robustez maior do que na mulher. O corpo do homem é com efeito caracterizado por força evidentemente superior à da esposa. Sua tarefa o leva a se dedicar a trabalhos exteriores que dele exigem frequentemente possante musculatura, vigoroso potencial físico, resistência mais tenaz. Deve ganhar para os seus o pão com o suor do seu rosto, não necessariamente, né, gastando sua força física, porque é uma coisa machista, ultrapassada, porque hoje cada vez menos o homem precisa usar a sua robustez, a sua vantagem muscular para poder conquistar as coisas no trabalho. Deve também assegurar-lhes tranquilidade, porque não é só seu protetor, mas provedor. Também está falhado isso aqui, padre Charbonneau. Não existe isso não. Isso aqui foi muito tempo atrás, hoje não dá. O mundo mudou, não dá para o homem sozinho ser o provedor do lar. As coisas têm que ser partilhadas. Nem no mundo ideal isso seria bom, porque coloca a mulher numa situação de submissão que eu não concordo muito. É pois nele que se apoiará a mulher quando um perigo a ameaçar. Não precisa ser necessariamente um macho, o homem não. Ela pode se apoiar e às vezes não precisa nem se apoiar, ela mesma consegue se virar sozinha, né? Se tiver condições, se a sociedade e a cultura conseguir proporcionar algo para ela. Então, graças a essa indispensável robustez, a saúde do homem será menos submetida a flutuações que a da mulher. Será menos vulnerável que ela, não conhecendo esses pequenos males que a incomodarão, tornando-lhe os dias penosos. Do mesmo modo, seu humor será mais estável, fazendo-o menos sujeito aos repentos que fazem alguém passar rapidamente da alegria à tristeza, da calma e paciência, da serenidade ao amargor. Isso acontece, né? Mesmo entre as mulheres, elas são mais inconstantes que nós homens. Mas isso também é variável. Geneticamente, sim. Em seu universo físico no qual ele se move é muito menos sujeito a variações que o da mulher. Mais ou menos, mas é mais para mais do que para menos. No plano psicológico, isso pode ocasionar uma atitude geral que se aproxima de certa placidez. Ele parecerá frequentemente de uma calma desarmante e será tentado a acusar a companheira de excessiva atenção, preocupação a propósito de tudo e de nada. Isso depende também do relacionamento, né? No meu relacionamento anterior eu era o explosivo, agora eu sou o calmo. Então, cara, isso depende muito. A mulher, a primeira esposa, a minha primeira e única até hoje, a mãe dos meus filhos, era muito mais calma do que eu. Ela é muito mais fria, calculista. Em consequência, ele demonstrará uma calma que ela não poderá atingir devido à sua fragilidade nervosa, tendo como resultado o desespero pelo que ela acreditará ser, de sua parte, indiferença ante os acontecimentos. Ela será tentada então a taxá-lo de frieza, insensibilidade, talvez mesmo de brutalidade. Isso é a minha atual fala, a antiga não. Por outro lado, maneiras violentas adotadas às vezes inconscientemente, sobretudo na união carnal, levarão apenas a fortificar este julgamento. Sem dúvida alguma pode acontecer, e acontece muito, que esse julgamento seja infelizmente justificado, mas a mulher deve ajudar o homem a adaptar-se a ela, ensinando-o a acalmar sua violência e sua força, para submetê-las às exigências da delicadeza e de um pouco de refinamento. Ela pode ajudar, sim. Eu particularmente tenho um controle até razoável, nunca me exaltei no sentido de parte para usar minha força contra mulher alguma. Apesar de que mulheres já usaram contra mim, mas tem homens que não se controlam. Entretanto, ela deve evitar gritar muito cedo contra o que ela injustamente poderá considerar uma brutalidade ou grosseria mal intencionada. Uma certa violência no homem, quer seja de ordem sexual ou de qualquer outra, pode ser apenas manifestação de uma vida física excessivamente intensa ou, se quisermos, de efervescência por demais repentina. Nesta ordem de ideias, convém sublinhar que a prática do esporte se pode impor como necessidade para salvaguardar o equilíbrio nervoso de um homem em cujo trabalho não emprega suficiente energia física. Isso que é fato. Não precisa fazer uma atividade física, né, uma academia, jogar um futebolzinho toda semana, tomar uma cervejinha com os amigos.
A alta voltagem energética que o corpo masculino contém deve ser liberada no momento propício. Por ter desconhecido esse imperativo biológico, certas esposas conduziram o marido a uma irritabilidade constante ou a desordens nervosas profundas. É verdade. Levar em conta a sobrecarga de vitalidade que todo homem são traz em si é, pois, indispensável para a mulher que poderá, assim, explicar certas erupções que não deixam de surpreender. A mulher também tem que ter essas válvulas de escape, também tem que fazer sua atividade física, tem que também sair com as suas amigas, tem que ter seu momento ali próprio dela e com as amigas. É também por isso que se torna clara, pelo menos em parte, a necessidade de ação que anima certos homens a multiplicarem suas obrigações exteriores. Ante esta sede de atividades, nem sempre a esposa deve concluir pela evasão. Como nota o Pedro Foyer, ela deve compreender esta necessidade de ação e não lhe opor obstáculos, salvo em caso de acidente. Respeitará a personalidade do cônjuge e compreenderá que o desenvolvimento e felicidade do marido estão, em grande parte, ligados a essa atividade que ela deverá aceitá-la. Então, a intimidade conjugal, a livre e a repouso, né, do Foyer. Do mesmo modo, lembrar que o homem pode, quase sempre, sem maldade alguma, por causa da estabilidade da sua saúde, não compreender os distúrbios, indisposições e fraquezas de que ela é suscetível. Ante essas incompreensões eventuais de um marido cuja boa saúde contrasta com a fragilidade de sua mulher, a mulher está cheia de problema, né? Tem menstruação, tem dor de cabeça, tem várias. Ela deve sempre desconfiar de um julgamento cuja conclusão seja brutalidade. Aquele que está bem de saúde nem sempre compreende os cuidados de que se cerca um doente. Do mesmo modo, o homem robusto nem sempre é capaz de entender as atenções de que a fragilidade feminina pode ter necessidade. Neste caso, evite a esposa acusá-lo de má vontade. Isso só contribuiria para irritá-lo sem melhorar coisa alguma, é verdade. Que a mulher tente uma explicação prendendo-se à ideia, lembrada quando necessário, de que a força do homem lhe foi dada para apoiar e não para esmagar a fraqueza feminina. Então vamos à estrutura característica do mundo interior masculino. Mas, por diferentes que sejam os esposos, né, no plano que acabamos de tratar, essas diferenças são, entretanto, mínimas em face das que separam sua orientação propriamente interior e psicológica. Seu tipo geral de inteligência é tão profundamente diverso que não há motivo para nos admirarmos com os possíveis choques. A mulher intuitiva, direta, cordial, frequentemente sofre ao encontrar-se diante do raciocínio frio, graduado e rigoroso do homem. Era bem ao contrário com a minha anterior e bem isso com a atual. Então a gente reduz em cadeia, constrói para si uma argumentação, distingue e jamais acaba de concluir. Enquanto isso, a mulher teve tempo suficiente para entrever a verdade em jogo e se exasperar ante o raciocínio cujo valor verdadeiro nem sempre se vê. É mais frequente, por outro lado, que o homem elimine uma série de pormenores para se ater ao âmago de uma questão ou problema. Para ele, essas mínimas considerações que podem levar a mulher ao desatino têm pouca importância, quando não influem no conjunto. Quantas vezes, ante essa falta de atenção, a esposa grita, insistindo em particularidades que o espírito do marido nem sequer chega a gratificar com um comentário? Deverá ela, desde então, declarar desprovido de finura? Evite isso. Simplesmente ele se prende ao essencial, preocupa-se mais com a síntese do que com a análise. Isso é verdade, o homem preocupa mais com a síntese, com todo, juntar as coisas tudo, do que a análise parte por parte. Né? Isto origina a força de suas decisões, sem se preocupar com bagatelas ou comentários menos importantes. Ele se situa no centro do problema, elaborando, segurando rigorosa lógica os convenientes julgamentos. Então, isso aí, são um pouco dos noivos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Não esqueça de compartilhar, ajuda esse canal a crescer. Vamos espalhar aí o conhecimento por todo este país. É isso aí, hasta la vista, beijos, até a próxima.